Exclusivo, o vídeo do primeiro depoimento de Elise Matsunaga sobre o assassinato do marido. Naquela noite, Elise confessou tudo. Eu ia me separar e descobri que estava grávida. Falei pra ele, aí ele pediu perdão. Quadrilha em fuga invade casa em São Paulo e faz moradora refém. Pedi a Deus que não me deixasse acontecer nada. Justiça recebe denúncia contra 5 empresas e 22 pessoas pela tragédia em Mariana. Ex-governadores presos no Rio. Sérgio Cabral tem cabeça raspada e divide cela com mais 5 em Bangu. Antony Garotinho tenta resistir à ordem de transferência para presídio. Meu pai não é bandido. Querem matar ele lá. Ele não é bandido. Gilmar Mendes considera inconstitucional força-tarefa com a participação do Judiciário. Em entrevista ao SBT, o ministro do Supremo apoia projeto contra abuso de autoridade e critica supersalários. A gente precisa de uma lei que mande a gente ter vergonha na cara. Jogo nervoso no Campeonato Brasileiro. Inter tropeça, treinador é demitido e torcida enfrenta a polícia na saída do Beira-Rio. Menino herói evita acidente com o irmãozinho bebê dentro de casa. Tudo pronto para a estreia de Carinha de Anjo na segunda-feira. Conheça os bastidores e a expectativa do público para o novo sucesso do SBT. Eu espero que a mãe da Carinha de Anjo volte. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O Ministério Público Federal pediu novamente a prisão temporária de Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que foi preso ontem. O pedido, em segunda instância, ainda está sendo analisado pela Justiça. Transferido para o complexo de Bangu, Cabral teve o cabelo raspado e divide uma cela com 5 presos. O outro ex-governador preso no Rio, Antony Garotinho, também passou a noite no complexo de Bangu. Foi a Justiça que determinou a transferência que Garotinho tentou impedir. No começo da noite, o Tribunal Superior Eleitoral mandou transferir Antony Garotinho para um hospital. A ministra Luciana Lócio determinou que, após os exames e procedimentos médicos, o ex-governador fique preso em regime domiciliar. A decisão é provisória e será analisada pelo plenário do TSE na próxima sessão. 16 homens de uma quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos foram presos pelas polícias de São Paulo e Minas Gerais. Nesta madrugada, os criminosos tentaram explodir um caixa em Cotia, na Grande São Paulo. Em seguida, parte do bando invadiu uma casa na capital paulista. Eles fizeram uma mulher refém por quase 1 hora. 4 policiais militares de São Paulo foram detidos pela Corregedoria, suspeitos de matar um assaltante que já estava rendido durante uma abordagem. E ainda hoje, revelações inéditas do caso Matsunaga. A Justiça Federal recebeu a denúncia do Ministério Público contra os investigados no rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. Na lista dos réus estão 22 pessoas e 4 empresas. A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta sexta-feira que o Zika vírus não é mais uma emergência global, mas o combate ao mosquito que transmite a doença deve continuar. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou novos critérios para diagnosticar os danos da doença em bebês. O ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, pediu demissão do cargo hoje. Segundo a assessoria, o motivo teria sido divergências dentro do governo. O novo ministro da Cultura será o deputado Roberto Freire, do PPS de São Paulo. Caleiro estava no governo desde maio deste ano. A montadora de carros alemã Volkswagen anunciou hoje que vai cortar 30 mil postos de trabalho em todo o mundo. Em entrevista exclusiva, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, revelou ao repórter Kennedy Alencar que considera inconstitucional a participação do judiciário em operações de força-tarefa. Gilmar Mendes disse que é a favor do projeto de lei que trata do abuso de autoridades. Em instantes, você vai ver a outra parte da entrevista com o ministro Gilmar Mendes. O depoimento em que Elise Matsunaga confessa ter matado o marido, herdeiro da IOC.
Você vai ver já já. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, afirmou que se o Caixa 2 for tipificado como crime, a anistia será automática. E veja outros trechos da entrevista exclusiva ao repórter Kennedy Alencar. Outros trechos desta conversa você vê no Jornal do SBT e a íntegra da entrevista de Kennedy Alencar com o ministro Gilmar Mendes você acompanha no SBT Notícias e no site do SBT. Ainda hoje, exclusivo, uma história de amor e desconfiança. Os advogados do ex-presidente Lula entraram no Tribunal Regional Federal com uma ação penal contra o juiz Sérgio Moro. A defesa alega que Moro agiu com abuso de autoridade ao autorizar a condução coercitiva do ex-presidente, a busca e apreensão contra ele e parentes e a interceptação do telefone dele em março deste ano. Você vai ver daqui a pouco. Palmeiras está mais perto da conquista do Campeonato Brasileiro. E a nova novela do SBT. A história da menina que perdeu a mãe muito cedo e mesmo assim vê o mundo com doçura. A gente volta já já. Ele, o herdeiro da Yoki, uma das maiores empresas alimentícias do país. Ela, uma jovem garota de programa. A história de Marcos e Elise Matsunaga ficou conhecida no Brasil inteiro depois que o empresário foi assassinado 4 anos atrás em São Paulo. Elise confessou o crime e vai ser julgada daqui a 10 dias. E agora você vai ver o primeiro depoimento que ela deu para a polícia minutos depois de ser presa. É uma reportagem exclusiva de Thaís Nunes. Bem, agora o esporte. A rodada de ontem colocou o Palmeiras mais perto da conquista do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Bruno Vicari. Faltando 3 rodadas. Como é? O palmeirense já pode comemorar? Olha, Joseval, boa noite, Raquel. O Palmeiras comemora se vencer o Botafogo, seu Botafogo no domingo, né, Joseval? E contar com tropeços de Flamengo e Santos. Já a vida do Internacional não tá fácil. O time não consegue sair da zona do rebaixamento. E estreia nesta segunda-feira a novela do SBT, Carinha de Anjo. A personagem central é Dulce Maria, uma menina que perdeu a mãe muito cedo, mas que ainda vê o mundo com doçura. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.